R$ 50 que nós temos aqui na favela do Paraisópolis vale menos que os R$ 50 dos Jardins ou do Morumbi. E é interessante também o afroempreendedor entender se ele está lidando com uma empresa preconceituosa. Porque a gente tem hoje uma classe de afroempreendedores que já estão empregando, são já altamente qualificados. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 14 milhões de afroempreendedores. Além disso, vale lembrar que a comunidade negra brasileira consome 1,6 trilhões de reais por ano. Os afroempreendedores atuam em trabalho principalmente na área onde eles vivem. Existe um grande desafio que é sair desse ambiente e ingressar em outras áreas, mas aí eles sofrem o estigma do CEP. Essa realidade no Brasil é muito complicada, porque as pessoas têm que mentir que mora no bairro mais rico vizinho, porque o bairro pobre é muito marginalizado. A gente percebe que a maioria das pessoas que estão vivendo nesses aglomerados pelo Brasil, são 14 milhões de brasileiros vivendo nas favelas, e sua maioria tem a pele preta, né? São mulheres chefes de família que às vezes precisam de oportunidade. 40% deles sonham em empreender, mas parece que, por vezes, o valor que eles têm, os R$ 50 que nós temos aqui na favela do Paraisópolis, vale menos que os R$ 50 dos Jardins ou do Morumbi. E é interessante também o afroempreendedor entender se ele está lidando com uma empresa preconceituosa. Para ele não perder o tempo dele ali. Mas tempo é dinheiro. E tem muita empresa querendo dar oportunidade para quem é bom. Então, que não se prendam, não gastam energia, não gastem tempo com quem não quer trabalhar com você. Não trabalhe. Né? Tem um mundo todo para a gente trabalhar. O que é um afroempreendedor? Como o mercado financeiro trata esse empreendedor quando ele busca um financiamento? Vale ouvir uma explicação de quem entende. A economista Luana Zemela. Lá atrás, ela criou o primeiro programa do BID para afroempreendedores e agora desenvolve um fundo privado com esse mesmo viés. Eu sinto da tua pergunta, Nivaldo, que realmente é algo que remete algumas pessoas para aquela imagem da senhora vendendo cocada na beira da praia, né? E não para o menino que se graduou na GV e está criando uma health tech. Hoje existem são 13 milhões de afroempreendedores. Então, existe sim, dentro do afroempreendedorismo, uma distinção entre quem é afroempreendedor autônomo, né, e quem é afroempreendedor que emprega pessoas, empregador. E se a gente olha para o afroempreendedor que é empregador, dos 13 milhões, se eu não me engano, a gente tem hoje, eu acredito, são cerca de 3 milhões dentro desses 13 que empregam pelo menos uma pessoa. Tá? E dentro desses 3 milhões, são cerca de, se eu não me engano, 40% hoje que já tem ensino superior. Tá? Então, se a gente for olhar para os dados, comparar os dados com o imaginário, está havendo um mismatch, né? Porque a gente tem hoje uma classe de afroempreendedores que já estão empregando, são já altamente qualificados, né? Mas o imaginário ainda assim te remete para aquele empreendedor que realmente ganha menos de um salário mínimo, né? De faturamento, por exemplo. Então, a gente sabe que essa visão precisa acompanhar a evolução do segmento, então a gente precisa estar atento de como que o segmento está evoluindo e eliminar qualquer tipo de nomenclatura ou definições que nos remetam a essa perpetuação de vieses, né, que realmente não ajudam os empreendedores no momento de recorrer a capital produtivo.
3 anos atrás, eu fundei um movimento de afroempreendedorismo, né, o MAP, que é o Movimento de Afroempreendedores e Parceiros que Valorizam a Diversidade. Ou seja, não adianta a gente forçar a consciência racial na minha leitura, né? A pessoa ela pode ter o preconceito racial ou a ignorância racial. A ignorância racial é entender que aquela piada é ofensiva, né? É não entender que uma piada é ofensiva, é não entender que é normal ter uma empresa só de brancos, né? É não entender que se um branco passar na calçada do lado de um negro, ele automaticamente não vai ser assaltado. Então, são muros que a gente derruba com a convivência. Agora, o racismo já é uma questão de caráter, né? Já é uma questão da pessoa ter um desvio de comportamento, de se achar superior, e isso, para mim, é uma questão muito mais clínica, né? Uma questão racista como essa. Então, as nossas rodadas de negócio do Afroempreendedores eram entre negros e não negros, né? Eu sempre acreditei que a convivência derruba barreiras. Então, quanto mais empreendedores negros e não negros conviverem, eles vão ver que os desafios e as dores são iguais. A dificuldade do pequeno empreendedor negro em acessar capital levou o coletivo G10 Favelas a criar o G10 Bank. O projeto é mais do que um banco tradicional. Ele envolve mentorias para estimular os empreendedores a terem mais qualificação técnica para gerir o próprio negócio. Os principais desafios desses empreendedores de comunidades são o acesso a crédito e a formação. Nós percebemos que dentro do processo de desejo desses 40%, precisa ali uma orientação, formação e acesso a oportunidades, mentoria mesmo, para que esse negócio possa sair do papel. O segundo desafio, talvez o mais importante, é o desafio do crédito, porque a população de comunidades carentes, de periferias, ela tem uma dificuldade muito grande de atender a alguns critérios, como, por exemplo, o critério do endereço, de tirar um alvará. Aqui a gente não tem escritura, tem alguns documentos, certidões, que é praticamente inviáveis fazer aqui. E, às vezes, o sonho é muito grande, que programas como o MEI, por exemplo, não conseguem alcançar aquele negócio. O sonho é maior. Ao mesmo tempo que a gente percebe que no corte das pessoas que mais têm seu crédito negado, você vai olhar um alto índice de pessoas negras. Um índice muito alto dessas pessoas de mulheres negras de comunidades. Então, esse crédito que, por vezes, a gente percebe muitos comerciais de empresas e de bancos, ou de até de fundos falando que querem esse empreendedor da favela, ela quer esse empreendedor da favela, mas comete os mesmos erros dos bancões, por não dar, não desburocratiza esse processo todo da documentação. Eles olham apenas para o CPF, se o CPF está válido ou não. Então, nós temos que olhar um pouco do contexto, né, e cumprir o papel social que um banco deve cumprir, que é o desenvolvimento do Brasil. Nós criamos o G10 Bank Participações, que pretende ser a maior rede de apoio a pequenos e micronegócios no Brasil, oferecendo crédito para aqueles que, em geral, têm sido negados. Então, nós estamos buscando aqui, através de uma rede que foi criada dos presentes de rua, onde a cada 50 casas temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias, ajudar nesse processo de chegada desses empreendedores que querem fazer, que têm brilho no olho, que têm tempo para se formar e que acredita que um valor entre R$1.000 e R$15.000 possa ajudar a realizar esse sonho. Gilson, eu conheço o projeto G10 Bank, mas me chamou a atenção os prefeitos de rua. Explica isso um pouco melhor. Nós estamos fazendo um processo bem desburocratizado e com a participação da comunidade. Durante o processo da pandemia de Covid-19, nós criamos uma rede de solidariedade, no qual nós chamamos de presidentes de rua, onde a cada 50 casas temos um morador voluntário cuidando de 50 famílias. Esse processo de pandemia ele continua, mas agora percebemos que existe a questão econômica que está mais uma vez atingindo a população negra, a população das favelas do Brasil inteiro.
Então, o que nós decidimos? Que o nosso principal legado é a organização da comunidade. Então, estamos transformando, para cada uma das 10 iniciativas, os presidentes de rua em agentes sociais com mais firmezas voltada para a economia. Então, no caso do banco, por exemplo, a cada 50 casas, temos um presidente de rua que é avalista informal, que é também o nosso professor de educação financeira. Estamos criando no Brasil a maior rede de educadores financeiros do Brasil, para que esses presidentes de rua possam orientar suas famílias a utilizar bem seu dinheiro e oferecer a esses empreendedores o crédito. Então, como funciona a porta de entrada? Para além do site, para além do aplicativo, as pessoas são acionadas a partir do presidente de rua, que identifica esse empreendedor ou é procurado por empreendedor. Preenchemos um formulário, identificamos exatamente quais são os desejos deste empreendedor. Passar no crivo de poder receber o crédito do G10, a pessoa tem que ter brilho nos olhos, ser empreendedor de verdade, ter um negócio já estabelecido ou uma boa ideia de funcionamento e ter tempo e disposição para participar da mentoria. Também estamos procurando negócios que possam ser escalados. Nós queremos pegar essa iniciativa e criar uma espécie de franquias da favela. O preconceito de CEP tem sido uma barreira para o e-commerce no Brasil. O Franquias da Favela tem uma iniciativa para vencer essa barreira. Gilson, conta para a gente o que é essa iniciativa. Temos 2 negócios que são modelos neste momento e que nós estamos ajudando com crédito e mentoria. O primeiro negócio, por exemplo, é uma empresa de logística, que chama Favela Brasil Express. Hoje, a empresa tem 6 meses, já tem 50 funcionários, e ela faz todo um processo de distribuição de pacotes, de encomendas, que antes não chegavam pelos correios ou por e-commerce. A proposta da empresa é colocar o CEP das favelas no e-commerce brasileiro. Então, nós criamos aqui um centro de distribuição e temos 2 CEPs vinculados, o CEP 056 e 57, em que todos esses produtos que chegam nesse CEP vêm para esse centro de distribuição e uma equipe da própria comunidade faz a distribuição. Ampliamos o número de pacotes com uma previsão de chegada de 5 mil pacotes por dia. Então, é uma demanda muito importante que foi solucionada a partir do exemplo de Paraisópolis e saindo para o Capão e para Heliópolis. Do mesmo modo, temos um programa voltado para a moda, formação de costureiras e produtos ligados à moda através do Costurando dos Sonhos Brasil. Essa iniciativa já está mais avançada, ela já funciona há 1 ano e meio, mas agora recebe uma mentoria e acompanhamento do G10 Bank, e nós estamos também levando agora para Recife essa iniciativa junto com o escritório de negócio. Hoje ela tem 78 funcionários. Durante o processo de pandemia, elas se reinventaram e fabricaram mais de 1.400.000 máscaras que foram vendidas e distribuídas para mais de 300 comunidades. Marcelo, você criou a plataforma de inclusão diversidade.io, que pretende ser como um Tinder do empreendedorismo. Explica como funciona. Então, nós temos talentos, né, onde o afroempreendedor ele entra, ele cadastra a empresa dele gratuito, coloca todos os dados de contato, esses dados aparecem de graça para todo o mercado, e as empresas que valorizam a diversidade e a inclusão, elas acessam gratuitamente também todo esse cadastro, né? Eles só precisam pagar se eles vão acessar os candidatos para vagas de emprego. Mas se eles quiserem acessar empresas, inclusive, de empreendedores negros, eles têm ali a oportunidade de acessar, né? Então, na verdade, a gente quer quebrar essa invisibilidade que dizem que existe do empreendedorismo, principalmente do afroempreendedorismo. Não é possível falar que não, a gente gostaria, né? O futuro do pretérito não cabe mais num mundo tão evoluído em tecnologias como o nosso.